Oi, gente, meu nome é Ana e bem-vindos a mais um Ana Explica. Hoje a gente vai trabalhar um pouco transformações gasosas, do conteúdo de calorimetria. Tá, o que a calorimetria vai trabalhar? Ela vai trabalhar as variáveis do estado. Vamos para esse exemplo aqui, ó. A gente tem um recipiente, essa aqui vai ser a pressão, esse aqui são as moléculas em agitação, que isso é o calor, tá ligado? É tipo, calor é o nível de agitação das moléculas. Lembra disso, calor não é temperatura. Enfim, vamos lá. E vai ser basicamente isso, tá ligado? A gente vai trabalhar com volume, pressão e temperatura. Então, a gente vai trabalhar quase que assim, uma comparação, entendeu? Normalmente eles vão dar sei lá, um recipiente, assim, sei lá, com essas coisas aqui, e depois eles vão dar uma variação, esse negócio vai mudar, entendeu? Aí a gente vai ter que descobrir alguma coisa nele. Falei grego? Não falei. Vamos lá. O que a gente vai trabalhar? O V vai ser o volume, vai ser o P é a pressão, e a temperatura é o T, ok? Nossa, a temperatura precisa estar sempre em Kelvin. Ok, como que é Kelvin? É Celsius mais 273, tudo bem? Como que a gente trabalha com isso? Ok? Como que a gente vai descobrir cada coisa? A gente vai usar a lei geral dos gases ideais. Vai ser a pressão vezes o volume dividido pela temperatura inicial. Ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura depois, né? Depois que a gente fez essa variação. Se a gente for olhar nesse exemplo, a pressão, ela aqui tá um pouco menor e aqui aumentou a pressão, né? Porque compressou. Nossa, eu não sei nem se eu conjuguei isso certo. Foi meio que. Então, foi. A gente compressou aqui as moléculas, então aqui tem mais pressão, entendeu? Vamos lá. Tem 3 tipos de classificação. Vamos lá, isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Ela pode ser, a gente pode usar às vezes usar essa equação aqui, entendeu? Porque a lei geral, ou seja, é para geral, sabe? Ou a gente vai usar isobárica, isotérmica e isovolumétrica. O que significa iso? Iso é mesmo. Então vamos lá. Quando que a gente vai trabalhar isobárica? É quando tiver a mesma pressão. Ou seja, a pressão vai ser constante. Então, a gente não vai precisar usar a pressão na fórmula. Então, se a pressão aqui vai ser igual e a pressão aqui vai ser a mesma, a gente só anula, né? Então, a fórmula vai ficar o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao o volume resultante dividido pela temperatura depois, né? Enfim. Isotérmica, mesma coisa. Iso, mesmo, térmica, temperatura, então vai ser a mesma temperatura. Então, se aqui vai ser a mesma temperatura, aqui é a mesma temperatura, a gente anula. Então, vai ser pressão vezes volume inicial, né, os dois, é igual a pressão vezes o volume depois, tudo bem? Isovolumétrica, mesma coisa, iso, mesmo, volume, né, volumétrica, volumétrica. Então, se aqui vai ser igual e aqui vai ser igual, então, a gente só anula, né, as duas. Então, vai ser pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a P1 dividido pelo V1. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para os exercícios. Vamos lá. Então, a gente tem um gás ideal, que ele tem 57 graus Celsius, 20 litros e 3 atm de pressão. E a gente tem um outro gás, porque ele vai ter uma modificação, que vai ficar 20, que ele vai se tornar de 57, vai virar 27 graus Celsius, de 20 litros ele vai se tornar 5 litros. E a gente quer saber agora quanto que fica essa pressão. Para a gente descobrir isso, a gente vai usar essa fórmula aqui, a fórmula geral, que vai ser pressão inicial vezes volume inicial dividido pelo T inicial, é igual a pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1. Vamos lá. Tem uma coisa que a gente tem que arrumar antes da gente fazer qualquer coisa. Então, a gente vai pegar e transformar essas temperaturas aqui em Kelvin.
Então, a gente vai pegar esse aqui mais 273, esse 27 mais 273. Ok. Então, eu fiz ali a soma, deu 330 nesse aqui, e o do 27 deu 300. 300 que Kelvin, eu vou colocar aqui Kelvin. Graus Kelvin. Ok? Beleza. Agora, a gente tendo isso, a gente não precisa transformar litro, pressão tá certinha. Beleza, a única coisa que a gente tem que transformar é o do Celsius para Kelvin. Vamos colocar na equação. Qual que vai ser a pressão... Opa, perdão. Qual que vai ser a pressão 1? A pressão 1 é 3. 3 é Tm, vezes... Qual que é o volume? 20. Dividido pela temperatura. Qual que é a temperatura? 330 Kelvin. Aí a gente vai pegar o 2. Qual que é... Lembrando que, tipo assim, não são dois gás diferentes, são o mesmo gás, mas só que daí aconteceu uma mudança. Pra eu me organizar, eu coloco sempre assim no cantinho da questão. Eu acho que você deve fazer isso também, eu acho que faz mais sentido. Enfim, vamos lá. Qual que vai ser a pressão? A gente não sabe. P1, a gente não sabe, vezes. Qual que vai ser o volume? 5 litros, dividido por 300, que é a temperatura. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vamos tentar resolver. 3 vezes 20, quanto que dá? 2 vezes 3, 6, então vai dar 60, dividido por 330, vai ser igual a 5P1, porque é 5 vezes P1, né? Dividido por 300, ok? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que eu ensinei no último vídeo que eu postei. A gente vai fazer a borboletinha. Isso aqui é basicamente quase uma regra de 3, né? Mas eu não sei se eu tô falando besteira. Tomara que não. Então, vamos lá. Vai ficar 60 vezes 300 é igual a 330 vezes 5P1. Ok? Vamos lá. 60 vezes 300 vai dar 18 mil. Então, vamos colocar aqui, 18 mil. Vai ser igual a 330 vezes 5P1. Vamos lá. Pra gente isolar esse 5P1, a gente vai passar isso aqui. Ele não tá multiplicando, então ele vai passar pra cá, dividindo. Então, vai ficar 330, ok? E o resultado, 54,54, ok? Vai ser igual a 330 vezes... Ah, não. Vai ser igual a 5... Perdão, desculpa. Vai ser 5pi, ok? Vamos lá. Esse 5, ele tá multiplicando o P1. Então, pra gente isolar ele, a gente vai passar o 5 que tá multiplicando, dividindo. Então, a gente vai dividir, ele vai passar pra cá, a gente vai dividir esse 54,54 por 5, que dá... O que vai dar 10,9. Aproximadamente 10,9. Então, a pressão, o ATM aqui vai ser 10,9 ATM. Então, vamos lá. A gente tem um gás que ele foi colocado num recipiente a menos 33 graus Celsius, no recipiente, né, de um volume de 50 litros. E aí, a pressão ela continuou a mesma. Só que o que mudou? Que aí foi para um recipiente de 10 litros. E ele quer saber agora a temperatura, ok? Qual a fórmula que a gente vai usar? V inicial dividido pela T inicial é igual a V1 dividido pelo T1, ok? Vamos lá. Como que vai ficar? Primeiro, antes que eu fale como vai ficar, o que vai ser? Isso aqui é uma pressão isobárica. O que é isso? Iso é a mesma coisa, mesmo, né? Bárica vai ser
pressão. Então, a pressão aqui vai ser constante. Então, a gente não precisa mais da pressão. Então, a gente anulou, né? Porque a pressão aqui vai ser igual, aí a gente anula, tudo bem? Então, vamos lá. Volume. O volume aqui tá de 50 dividido pelo graus Celsius? Não, vamos transformar em Kelvin. Então, vamos lá. Ficou 240 Kelvin. Agora que a gente tem a temperatura em Kelvin, a gente vai colocar aqui 240 Kelvin. É igual... Vamos lá, volume 1 vai ser igual a 10 litros. Dividido pela temperatura inexistente. A gente vai colocar, então, T1. Tudo bem? Ok? Então, essa vai ser a equação que a gente vai resolver. Vamos lá. O que eu acho fácil? Na real, o que tem que fazer é isso aqui, que é a borboletinha, que a gente vai multiplicar, ok? Então, vamos lá. Você vai ficar 50 vezes T1 é igual a 240 vezes 10. Tudo certo? Vamos lá, vai ficar aqui, vai ficar 50 T1. E aqui vai ficar... Só fazer uma coisa simples. 240 vezes 10. Se eu colocar mais um zero, então vai ficar 2.400. Ok? Tudo. Se aqui tá multiplicando, e a gente quer isolar esse T1 para descobrir, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar 2.400 dividido por 50. A gente já anula esses dois zeros, vai ficar mais fácil. Então, vai ficar 240 dividido por 5. E o T1 vai ser igual a 48, ok? Então, a gente sabe que a nossa temperatura vai ser 48 graus Kelvin. Tudo certo? Se a gente olhar aqui bem, se a gente vê que o 50 virou 10, ou seja, a gente dividiu... Quanto que é 10? 10 vira 50, fica 10 vezes 5. Então, aqui dividiu por 5, né? 50 virou 10, dividiu por 5. Dava pra ter feito também, pegado esse 240 e dividido por 5, que fica 48. Mas, enfim, gente, essa é a conta mais fácil, né? Porque isso aí é só você virar um gênio, aí tu faz um trem desse. Mas, assim, se você conseguir se ligar, beleza. Vamos lá. O que tá falando? Que a gente primeiro tem 10 litros a 2 atm, e esse atm vira 5, ok? Essa pressão vira 5. Mas a gente não sabe o volume, ok? O que tá acontecendo? Na questão, ela não fala a temperatura. Então, o que a gente pressupõe? Que seja constante. E quando é constante, ela vai ser ISO. No caso, como a temperatura aqui vai ser constante, ela vai ser isotérmica, ou seja, a mesma temperatura aqui não vai variar a temperatura aqui, vai continuar a mesma, ok? Então, qual que é a fórmula que a gente usa? P0 vezes V0 é igual a P1 vezes V1. Vamos lá. Qual que é o P0? 2 atm, perdão, quase confundi. 2 atm. Vezes, qual que é o volume? 10. Qual que é a pressão? 5. Qual que é o V1? A gente não tem, tudo bem? Vamos lá. 2 vezes 10 vai ficar 20. Vai ser igual a 5V1. Esse 5 que tá multiplicando o V1, ele vai passar para cá, dividindo, ok? Então, o volume que o V1 vai ser igual a 4. Então, o volume 1, que vai se transformar em 4 litros. Tudo certo até aqui? Então, é isso, ok? Toda vez que a gente estiver trabalhando ISO, ou seja, toda vez que tiver na questão a palavra constante, constante vai ser um dos ISO. Se tá falando que a temperatura é constante, a gente vai usar a fórmula isotérmica. Se tá falando que a temperatura, se tá falando que a pressão, ela é constante, é a mesma nos dois, a gente vai usar isobárica, a fórmula isobárica.
Se a gente está falando que vai ser o volume, vai continuar constante, então vai ser isovolumétrica, ok? Certo? Fiquem aí com o resumo, Deus abençoe.